Olá pessoal, aqui é a professora Tereza de Ensino Religioso e hoje nós temos nosso primeiro encontro. O tema dessa aula será O que é religião? Veremos os conceitos de fé, devoção e crença, os elementos da religião e por fim faremos uma pequena atividade de fixação. Você pratica alguma religião? Já parou para pensar o motivo de você praticar ou não determinada religião? É isso que iremos refletir. Se eu tenho uma religião, por que eu tenho essa religião? Se eu não tenho religião, por que eu optei por não praticar nenhuma religião? Para começar, veremos alguns conceitos sobre o que é religião, que está presente no mundo inteiro nas mais diversas formas. Em primeiro lugar, a religião é um ato de fé. É a crença em algo sagrado, uma figura divina e invisível a qual a gente presta devoção. As pessoas demonstram a devoção através de cultos religiosos, que é um encontro que aproxima aquelas pessoas que seguem a mesma religião com rituais e orações direcionados ao ser divino que rege a religião, qual os devotos prestam fé e acreditam que tem o poder sobrenatural de ouvir as suas orações. Sobrenatural quer dizer acima do natural, ou seja, ao praticarmos uma religião, nós temos a crença de que o Deus a quem prestamos devoção irá nos ouvir, nós temos fé nele. Cada religião terá a sua maneira de culto e de oração. A religião é regida pela crença de que, por meio dessa religião, vai ser possível alcançar a satisfação que desejamos, a superação do sofrimento e alcançar, assim, a felicidade. É por isso que a gente busca aquela religião. Esse é o motivo. Eu tenho aquela fé, eu acredito que ela irá suprir as minhas necessidades interiores, me dará paz, me dará alegria e poderá acabar com meus sofrimentos. É a crença que Deus pode ouvir minhas orações que faz eu seguir aquela minha religião. Portanto, a religião é um conjunto de princípios, crenças e práticas de doutrinas religiosas, geralmente baseada em livros sagrados, que unem os seus seguidores numa mesma comunidade, que é chamada a Igreja. Os livros sagrados, eles estão presentes em diversas religiões, como na religião cristã temos a Bíblia, na religião muçulmana temos o Alcorão, o islamismo, e como os judeus também têm a Torá. Várias religiões, elas são baseadas em livros sagrados que regem todos os preceitos que norteiam aquela religião. Toda religião tem alguns elementos constitutivos que a identificam propriamente como uma religião. A gente vai ver aqui alguns desses elementos que são próprios da religião. Caso você siga alguma religião, você pode ir identificando cada elemento conforme a sua religião, a religião que você praticar. O primeiro elemento constitutivo é a doutrina. A doutrina são as crenças ou dogmas, são os ensinamentos que falam sobre a origem e o sentido da vida, da dor, da matéria, do além. É o que os fiéis acreditam, sem necessidade de comprovação científica. Quando a gente segue uma religião, a gente segue a sua doutrina, ou seja, a gente tem aquela crença sem necessidade de provas, e é isso que a gente chama de fé. A nossa fé, ela não é baseada em comprovações científicas. A gente crê naquilo que a gente não vê, que a gente não consegue tocar e acredita que vai alcançar os nossos objetivos interiores por meio da nossa religião. O segundo elemento são os ritos. São as cerimônias praticadas por cada religião. Cada uma vai ter os seus ritos específicos, que vão unir a comunidade religiosa utilizando símbolos e estruturas visíveis, como, por exemplo, na religião cristã, há o batismo, e para o batismo é utilizada a água. Na religião indígena, tem os ritos de passagem da vida infantil para a adolescência. Tem outros ritos como o casamento, que cada religião tem o seu ritual específico para o casamento, e entre outros, são as cerimônias que regem aquela determinada religião. O terceiro elemento é a ética, que ensina o que é certo e o que é errado dentro da religião, de acordo com sua doutrina. Por exemplo, tem religião que prega a monogamia, que cada homem só pode ter apenas uma esposa, como o cristão. Se ele tiver mais de uma mulher, já é considerado uma ação errada
diante da religião do cristianismo. Já no islamismo, por exemplo, os muçulmanos, eles podem ter mais de uma mulher. Então, já a ética dessa religião é diferente. Então, cada um é livre para assumir suas escolhas e suas consequências diante daquela religião que pratica. O quarto elemento é a comunidade. Quando várias pessoas se unem para professar a mesma fé em uma determinada religião, elas constituem a comunidade de adeptos àquela religião. Como, por exemplo, quando vamos a um culto, temos todas aquelas pessoas unidas dentro da igreja que professam a mesma fé. Então, aquilo ali é chamado comunidade daquela religião. O quinto elemento é a relação eu-tu, que o ser humano tem com o ser divino. É a relação de devoção, a comunicação por meio das orações. É o ser humano se relacionando com o ser divino daquela religião em que ele acredita. E por fim, o último elemento, o sexto elemento, é a obediência. Tal como expressam as religiões, é a livre submissão à palavra escutada, cuja verdade está garantida por Deus. Se eu creio naquela doutrina, se eu pratico aquela religião, eu tenho o dever de obedecer aos preceitos daquela religião. Então, pessoal, todas as religiões vão possuir basicamente esses elementos, cada um à sua maneira, mas o mais importante e o que vale salientar aqui é o respeito que deve haver entre elas. Não há religião certa, não há religião errada. O errado é não respeitar a crença do próximo. Toda religião é baseada no preceito de fazer o bem a si e ao próximo, no amor e na compaixão. Por isso, é necessário respeitar a todos, independentemente da religião que pratique. Se eu criticar alguém que tem uma religião diferente da minha, eu vou estar desobedecendo aos preceitos da minha própria religião. Ou seja, quando você critica a religião do outro, você deixa de praticar a sua. Se todos se respeitassem na sua fé, poderíamos conviver de maneira bem melhor uns com os outros. Pensem nisso, pessoal. Como atividade, eu deixo para vocês essas pequenas questões. Vocês podem copiar no seu caderno e me mandar a foto com as respostas. A primeira questão: você possui religião? Fique livre para responder sim ou não. A segunda questão: quais os elementos constitutivos da sua religião, se você possui religião? Vai pegar os conceitos que apresentei nessa aula e vai tentar adequar a sua religião e descrever para mim quais são os elementos constitutivos da sua religião. A terceira questão: você conhece alguém que pratique uma religião diferente? Tem algum amigo, algum parente, algum conhecido que tem uma religião diferente da sua? E a quarta: quais são as religiões que você conhece ou já ouviu falar? Além da sua religião, quais outras diferentes você conhece, você já ouviu falar, você sabe algumas características? Isso é importante para a gente praticar o respeito à diversidade, tá bom, pessoal? Espero que todos fiquem bem. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, professora Tereza. Meu telefone está aí na tela. Um beijão e até a próxima.